formação gradativa de privilegiamento dos laços biológicos. E essa dificuldade decorre do fato de que a família biológica ela é necessariamente um grupo social e um grupo fundado na relação de afetividade. Da mesma maneira que as relações que fogem, as relações familiares que fogem à origem genética ou biológica, elas também são sócios, são grupos sociais e fundados nas relações de afetividade. Então, o termo socioafetividade, ele diz tudo, não diz nada. Mas houve o uso estratégico da expressão, pela necessidade de se resolver o problema e pelo menos se ter uma referência terminológica para esse fenômeno que o direito estava levando em conta e passou a levar em conta. E no caso brasileiro, menos de 2 décadas para cá. Muito pouco tempo para a consolidação de uma categoria jurídica, muito pouco tempo. E daí as dúvidas que se levantaram. O filho, nas famílias recompostas, os irmãos de estratos diferentes, os filhos do parceiro e da parceira que passam a conviver juntos, são irmãos, se estabelecem entre eles relações afetivas, quase sempre se estabelecem, intensas. Mas muito mais do que isso, é o hábito tradicional em muitas famílias brasileiras, especialmente da região onde eu vivo, de integrar à família pessoas que não têm relação alguma, especialmente quando são novas, e daí se denominar filhos de criação. Filhos de criação. São os irmãos de criação, que entre eles o trato que se dá é realmente de filhos e de irmãos, mas não são adotados, não passam pelo processo jurídico da adoção, nem eles fizeram adotar os pais, e às vezes nem mesmo os filhos de criação quiseram romper os seus laços de origem. Certa feita eu estava numa palestra para profissionais de São Paulo, e eu citando um exemplo, disse, não, professor, aqui também ela tem alguém lá de uma cidade do interior de São Paulo, me conta que ela era filha biológica com uma única irmã, mas tinha mais 8 filhos de criação. E aí, quando morrem os pais, vem o problema da sucessória, vem todos os problemas daí decorrentes. E, no caso deles, resolveram muito bem, porque aceitaram a vida, respeitaram a vida que tiveram. E dividiram irmãozinho o patrimônio, sem conflito entre eles. Vejam vocês, então, que esse neologismo, ele não está imune à crítica, esse neologismo, socioafetividade. Mas ele existe à falta de outro. E no caso brasileiro, ele terminou brotando para diferenciar da família biológica. Portanto, hoje temos família biológica, que é a regra, ou pelo menos na maioria massiva dos casos, e a família socioafetiva. E às vezes, família biológica e socioafetiva convivendo na mesma unidade familiar. Então, esta é a razão da utilização desse termo. Quando, anos atrás, escrevendo um artigo, eu fui fazer o abstract e tentei traduzir a natural rejeição, porque é um termo que não existe em outro idioma, especialmente em inglês. Porque realmente é um neologismo, temos que assumir isso, mas tem uma função prática operacional. Tem uma função prática operacional. E muito interessante. E vejo
temos que ter isso presente, que no caso brasileiro teve um sucesso estrondoso. Por quê? A socioafetividade passou a ser lugar comum entre os doutrinadores, entre os advogados, os membros do Ministério Público, e os tribunais passaram a aplicar rotineiramente. Um livro que se escreveu há poucos anos aí atrás, comemorativo do Superior Tribunal de Justiça, os organizadores desse livro me pediram justamente, sempre selecionando alguns tópicos, e calhou para mim o tema exatamente socioafetividade, como estava sendo tratada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça no Brasil. E essa minha palestra, brevemente, vou distribuí-la em 4 temas. Essa parte introdutória, de situar o problema. A segunda é tentar delinear pressupostos para esta categoria jurídica. O terceiro, como a socioafetividade está sendo tratada já na legislação, e na legislação existente, portanto, legislata, e na legislação que está a se fazer no Parlamento Brasileiro, de legiferenda, e por fim, 4, com os tribunais, quais seriam os critérios que têm sido utilizados até agora nos tribunais para lidar com esse fato. Em 3 áreas, fundamentalmente, a socioafetividade interessa para o direito. Primeiro, a das entidades familiares. Essas são algumas entidades familiares gradativamente foram reconhecidas pelo direito a partir do seu reconhecimento como uma entidade que fugiu do padrão biológico. Um outro segmento importante de aplicação da socioafetividade é aquele que diz respeito aos personagens vulneráveis.